Então, pessoal, certamente como vocês acompanharam nos últimos dias aí, a PL das fake news não foi à votação, né? Acompanhamos na semana anterior os deputados decidindo pela urgência da votação desse projeto, queriam muito aprovar isso aí a toque de caixa, porém nesta semana o governo voltou atrás no seu pedido, lembrando que é o governo PT quem tem maior interesse nessa história aí, o relator do projeto é do PCdoB, inclusive da base aliada, e ele mesmo pediu então a retirada da PL das fake news da pauta de votação da Câmara dos Deputados, e isso fica suspenso por enquanto. E não é uma vitória da liberdade, não é uma vitória da direita, nem nada disso. É apenas um recuo estratégico por parte do pessoal da esquerda. Vou falar sobre isso também, mas o que eu gostaria de tratar especialmente nesse vídeo aqui é a respeito do preço que o Lula está disposto a pagar para ver essa PL aprovada. E olha só, no momento em que a votação foi adiada aí por parte do Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, Lula liberou 10 bilhões de reais em emendas para parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, não é? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa história, ver um pouquinho essa notícia aqui trazida pela Money Times. Desde já, peço que você deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo. Se quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo, com valores esporádicos. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, na terça-feira desta semana, dia 2 de maio, que era o dia em que deveria ocorrer a votação da PL das fake news, aí do PL das fake news, o presidente Arthur Lira, aqui a pedido do Orlando Silva, que é o relator do projeto aí dessa proposta de lei, retirou então ela da pauta de votação, porque segundo Orlando Silva, aí, o comunista da base aliada do presidente Lula, naturalmente, né? Ele alegou que precisa de mais tempo para examinar todas as sugestões, porque o texto recebeu 90 emendas, né? Para pensar. Você acha que alguma dessas emendas aí é para melhorar a vida do cidadão, para aumentar a nossa liberdade, para garantir o direito de livre expressão? Naturalmente não é? Mas então esse projeto aí saiu da pauta de votação. Vitória da liberdade? Vitória da direita? Claro que não. A gente apenas ganhou um tempinho aí, o que não significa absolutamente nada. Porque nós sabemos muito bem que a nossa liberdade de expressão vem sendo tolhida de forma ilegal, de forma inconstitucional há muito tempo, canais do YouTube desmonetizados, páginas derrubadas, deputados tendo suas contas bloqueadas por ordem judicial, um absurdo completo, uma coisa assim terrível, fora as pessoas que foram presas por conta de expressão de ideias na internet, né? Então liberdade de expressão é algo que não existe no Brasil há algum tempo. O que esse pessoal queria com a PL das fake news é apenas institucionalizar isso, colocar isso na letra da lei para não precisar ficar utilizando aí de subterfúgios judiciais, jurídicos, para chegar aí a esse intento de perseguir todos aqueles que pensam diferente, falam coisas diferentes do establishment, do que a grande mídia e do que o estado profundo político querem, não é? Então, esse projeto de lei aqui foi retirado da votação simplesmente porque a pressão popular levou a uma mudança de posicionamento por parte de muitos políticos aí do centro, né, do espectro político aí da Câmara dos Deputados, o que representou uma possível derrota desse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, e aí sim isso seria um grande problema para o Lula, né? Adiando apenas a votação, eles podem deixar a poeira baixar e colocar isso para votação posteriormente também, né? Claro que foi um recuo aí estratégico por parte do PT, porque qual é o sentido de você colocar urgência na votação de um projeto, sendo que, uma vez aprovada essa urgência, o relator vai tirar isso da pauta, vai pedir para que seja tirado da pauta, aí, porque ele precisa de tempo para analisar as propostas, né? Como você pede urgência em algo, depois diz que você não tem tempo para analisar as propostas. Não faz sentido. Claro que é o governo aí, com medo de perder nessa votação, de ser derrotado aí pela oposição no Congresso Nacional, resolveu recuar então para ter uma chance de voltar com esse projeto em um momento oportuno aí, com mais apoio do Congresso Nacional, né? Como ele vai conseguir esse apoio? Bem, vamos chegar lá. O fato é que o governo está tomando aí muita pancada de fato na Câmara dos Deputados. Tivemos aí a derrubada de mudanças feitas aqui pelo presidente Lula, né? Fez um decreto aqui alterando partes do regulamento do marco do saneamento básico, né, o marco legal do saneamento. Então o Lula fez aqui
umas mudanças nesse sentido, mas a Câmara dos Deputados votou e aprovou um projeto de decreto legislativo aqui, sustando parte desse decreto aí feito pelo Poder Executivo. E aí isso revoltou a base aliada do Lula, aquele núcleo duro do PT, por exemplo, o senhor José Guimarães, o capitão Cueca, né, que falou o seguinte aqui: a votação do projeto de decreto legislativo hoje aqui na Câmara mostra que temos que fazer um freio de arrumação dentro do governo. Os líderes que encaminharam contra o governo vão ter que decidir se são ou não governo. Vida que segue. E aí ele está falando de partidos que receberam cargos por parte do PT, que obtiveram vários carguinhos aí junto do Lula nesse novo governo aí, e que ainda assim votaram contra o Lula, ou seja, eles compraram o apoio desses deputados aí com cargos, com espaços em estatais, em ministérios, às vezes até dando ministérios inteiros para esses supostos aliados, e ainda assim não obtiveram o apoio lá no Congresso Nacional para aprovação de suas alterações. Ou seja, o governo federal está apanhando legal lá no Congresso Nacional. Então, qual é a tática do Lula? A tática de sempre. O que ele vai fazer é comprar, via dinheiro mesmo, o apoio dos congressistas, especialmente aqui dos deputados, do povo lá da Câmara, né? Porque é isso que o PT sabe fazer. Se você acha que o PT conseguiu aprovar um monte de coisas lá no passado, primeiro mandato do Lula, segundo mandato do Lula, porque ele tinha apoio no Congresso Nacional, você está enganado. Naquela época, o PT só conseguiu fazer o que queria, ter um apoio no Congresso Nacional por conta do mensalão. Foi comprando voto, comprando apoio de vários congressistas que o PT conseguiu fazer alguma coisa, e é sempre assim. Ninguém, absolutamente ninguém, apoia o Lula, apoia o PT de graça. Vou gravar um vídeo daqui a pouco falando que nem mesmo a Janja, a esposa do Lula, apoia ele de graça. Até ela tá querendo uma boquinha no governo dele. Então, o diálogo político que existe entre o Lula, entre o PT, entre o governo aí, o chefe do Poder Executivo, né, e o Congresso Nacional é puramente questão de dinheiro, questão de valores e de oportunidades de ganhar dinheiro, que são os cargos, os ministérios, as estatais, né, que é onde eles podem deitar e rolar, roubar muita grana e receber poupudos salários também. Dá para ficar rico nessa brincadeira sem fazer muito esforço, né? Então, o Lula aí já liberou, logo após a retirada da votação aí da PL das fake news, que, volto a dizer, não foi uma derrota para o governo Lula, pelo contrário, isso aí foi o presidente da Câmara sinalizando positivamente para o Lula, porque se o Arthur Lira quisesse ferrar com o Lula totalmente, ele tinha deixado isso aí ser votado, o projeto ia ser rechaçado na Câmara dos Deputados e o PT teria muita dificuldade de colocar outro projeto do tipo aí, voltando a lembrar naturalmente que isso não significa nada para a nossa liberdade de expressão. Como disse o senhor Felipe Neto no Twitter em relação aí à não aprovação, em relação à não votação desse projeto de lei, o que nós vamos ter aí é o judiciário fazendo o papel do legislativo agora, no sentido de tolher a nossa liberdade de expressão. E o fato é que antes dessa sessão aí ser iniciada, a sessão que marcou o adiamento do PL das fake news, o Arthur Lira e o Lula se encontraram, fizeram uma reunião ali muito republicana, com o objetivo aqui, como traz o site, de azeitar a relação do executivo com os deputados federais. E você sabe muito bem qual que é o azeite dessa história que lubrifica a relação entre o presidente da República e a Câmara dos Deputados, não é? E aí, de acordo aqui com Thales Faria do portal UOL, o Arthur Lira esclareceu para o Lula que os deputados não queriam esse negócio de cargo, não. Eles queriam emendas, que para eles eram mais interessantes. Afinal de contas, a emenda parlamentar dá para os deputados aí uma grande liberdade no uso desse dinheiro, inclusive para interesses políticos deles aí, nas regiões onde eles foram eleitos, né, nos currais eleitorais deles. Então, Arthur Lira falou isso aí, mandou a real para o Lula dizendo: olha só, vou tirar da pauta o projeto aqui para você não ser derrotado, para você não perder de forma fragorosa, mas dá uma aliviada aí para os deputados. Eles estão querendo aí uma graninha com base aí nas emendas de parlamentares, né? E aí o Lula, então, determinou aos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, né, arranja aí um dinheiro, dá um jeito de criar uma taxação aí, um imposto, para viabilizar isso aí. O líder do governo na Câmara, que é o próprio José Guimarães, que eu já citei aqui, e o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, para que essas emendas, então, fossem liberadas, e nada menos do que
10 bilhões de reais em emendas estão previstas aí para a liberação. 6,5 bilhões para a Câmara, 3,5 bilhões para o Senado Federal. Olha só que coisa, olha o preço que o Lula está querendo pagar para comprar o apoio do Congresso Nacional. Claro que isso não sai do bolso dele, então não faz a menor diferença no final das contas. Mas veja que estamos vivenciando apenas um repeteco do que já aconteceu em outros governos do presidente Lula, né? Só consegue apoio no Congresso Nacional se comprar, se botar dinheiro ali, se negociar na cara dura com os congressistas, e é isso que o PT está fazendo aqui. Para falar a verdade, eu não me importaria com isso nem um pouco se o projeto de lei que o PT quer aprovar não fosse tão ruim, não fosse tão danoso, não fosse tão prejudicial para a nossa liberdade. Se fosse qualquer outro tipo de coisa, algo irrelevante aí, ou algo até que melhorasse a vida das pessoas, eu não estaria nem aí. Pode comprar deputado mesmo, pode comprar político, a gente sabe que isso aí é um bando de corruptos, um bando de pilantras, de bandidos da pior espécie. A gente sabe como é que funciona isso. A história da República Brasileira é a história da corrupção, das negociatas, dos acordos por baixo dos panos movidos a muito dinheiro. Isso sempre foi assim, isso vai continuar sendo. Houve renovação aí do Congresso Nacional. Esquece isso, cara, as coisas vão continuar funcionando dessa forma aí. Muita grana rolando por debaixo dos panos para viabilizar projetos políticos, projetos de poder. Novamente, eu não me importaria com isso se o projeto em si não fosse tão ruim, tão problemático, né? Mas, ao que parece aqui, o Lula está jogando pesado para viabilizar uma futura votação da PL das fake news aí, querendo que ela seja aprovada, porque isso aí seria o terror das redes sociais, o terror dos detratores do Lula na internet, mas a alegria, é claro, da grande mídia, do senhor Felipe Neto, outros influencers aí que estão com muita moral no governo do Lula e, é claro, pro partidão, isso aí seria a melhor notícia do mundo. Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios, vamos ver aí quais deputados que se elegeram mais uma vez na onda do bolsonarismo aí vão se corromper, vão mudar de lado, porque isso sempre acontece, vamos ver quem de fato vai trair as suas bases, vai trair as suas raízes por conta de uma emendazinha parlamentar generosa, não é? Mas fica aí uma menção à repetição do que nós vimos lá atrás no passado com o Mensalão. Esse aqui é o Mensalão 2.0. Compra de apoio de parlamentares com base na liberação de emendas, né? E por muito menos o Bolsonaro foi escrachado pela grande mídia no passado, né? Olha só como a coisa funciona, olha como existe um duplo padrão para a atuação desse pessoal, dessa mídia marrom, dessa mídia subserviente ao governo do PT, essa extrema imprensa que está emporcalhando o nosso país, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.